Paz e graça, amados irmãos, antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Ajuda-nos a viver mais a tua palavra, a compreender a tua palavra e o que tu nos queres dizer através dela. Pai, peço que continues connosco e que vais nos ajudando. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra, em nome de Jesus, digam, pois também sou homem para errar. E também em vossas orações, lembrem-se de dois assuntos, do povo de Jerusalém de Israel e do meu projeto com a da minha noiva, Despertai, ó geração eleita. E queria mandar abraços para todos vocês, em especial para dois pastores, Luís Rocha e para o pastor Luís Correia. Amados, muitas vezes nós temos pessoas a nosso encargo, ou os patrões em si, e não se importam sequer com as pessoas que estão a trabalhar sob o seu encargo, ou mesmo os patrões não se importam, e até mesmo nós fazendo equipa com outras pessoas, não nos preocupamos se a pessoa está bem, se a pessoa está mal. Só um se preocupa connosco, Jesus, e a nossa família. Mas, tirando isso, não há um exemplo, tanto no Novo como no Velho Testamento, entre outros, claro, mas no Novo Testamento, o centurião que foi ter com Jesus para que curasse o seu servo. E também, no Velho Testamento, Neemias era o copeiro do rei. Naquela altura, os copeiros experimentavam o vinho antes do rei. Se morresse, é porque estava envenenado. Se o copeiro vivesse após experimentar o vinho, então aí não estava envenenado e podiam o dar ao rei. Mas, em especial, o rei Artaxerxes ou Ciro se importou como do estado deste copeiro, ou do seu copeiro, digamos assim, e quis saber o que se passava. E então eu queria ler convosco hoje uma palavra, amados, que é em Neemias capítulo 2, que diz assim a palavra de Deus. Autorização de voltar para Jerusalém. Por aquela altura era eu copeiro do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, do ano 20 do seu reinado. Quando eu ia servir-lhe o vinho, o rei deu-se conta de que eu estava muito triste. E o que antes nunca tinha acontecido. Perguntou-me ele então: que é que tu tens? Que é que tu tens? Tu não estás doente. Portanto, isso só pode ser uma grande preocupação. E eu, com bastante receio, respondi-lhe: que Sua Majestade viva para sempre. Como não hei de eu andar triste, se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas e as portas das muralhas destruídas pelo fogo. Perguntou-me o rei: que queres que eu faça? Que queres que eu te faça? Peço desculpa. E então eu, elevando a minha prece ao céu, respondi-lhe: se parecer bem a Sua Majestade e se eu estou às suas boas graças, permita-me que eu possa ir à província de Judá e à cidade onde estão sepultados os meus antepassados, para que eu reconstrua o rei que tinha a rainha sentada a seu lado. Perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? E quando é que voltarás? Eu então inclinei-lhe datas e ele consentiu em me deixar ir. Pedi-lhe também consentimento para que me fosse entregues cartas dirigidas aos governadores
que estão a ocidente do rio Eufrates, para que eles me deixassem seguir livremente para a terra de Judá. Pedi igualmente uma carta para Asaf, que era guarda das florestas do rei, com o fim de conseguir dele madeira para as portas da fortaleza próxima do templo, para as portas das muralhas da cidade e para a casa onde eu iria habitar. E o rei concedeu-me tudo o que eu pedi, porque o meu Deus me ajudou. Artaxerxes enviou juntamente comigo uma escolta de cavalaria e de chefes militares. Pus-me então a caminho para ir ter com os governadores a oeste do Eufrates e fiz-lhes entrega das cartas do rei. Mas quando souberam da minha chegada, Sineblar da cidade de Oron e Tobias, funcionário amonita, ficaram profundamente irritados por ter vindo alguém que se interessava pelo bem-estar dos israelitas. Amados, aqui podemos ver uma coisa. Aqui o rei viu que Neemias estava triste. E então perguntou-lhe o que é que ele tinha. E ele disse que estava, como é que podia estar, e quando viu que ele estava triste, ele disse, como é que eu não havia de estar triste? A cidade onde eu morava, a cidade que eu conhecia, neste caso, Neemias, está destruída. E então o rei viu isso e ele pediu-lhe cartas e pediu para que fosse, e o rei o consentiu. Ou seja, não somente aqui podemos ver que o rei se interessou não somente por ele, mas sim pelos servos que estão em Judá, ou os que estavam em cativeiro, mas preocupou-se com eles. Agora podemos aqui ver uma coisa. Nós muitas vezes não nos preocupamos ou com quem está a fazer equipa, ou com quem está a trabalhar connosco, mas este rei, não sendo israelita, ajudou. Não só o ajudou, mas também, se formos a ver mais à frente, ele vai dar ofertas, vai dar coisas para ajudar. Não somente isso, mas nós também temos que ver uma coisa. Há sempre alguém, como cá em Portugal se diz, numa ovelha, num rebanho ou numa família, há sempre uma ovelha ranhosa. E aqui foi o caso de Tobias. Tobias estava irado por aquilo que estava a acontecer e não deixou que aquilo acontecesse. Hoje em dia é igual. Com quem se preocupa com as pessoas, quem tenta ajudá-las, sejam elas quem forem, há sempre alguém que se vai levantar contra mim, contra ti, seja com quem for, contra quem for. Mas uma coisa é certa. Deus ajudou Neemias e por intermédio do rei. Mas como ajudou, nós também seremos ajudados. Porque somos servos do rei dos reis. E não há nada que se levante contra nós, e o que se levantar contra nós não perecerá. E o que... Não, perecerá, peço desculpa. E tudo o que tentarem fazer contra nós, tudo não prevalecerá, mas sim perecerá. Que nós não esquecemos disto. Não nos cansemos de ajudar as pessoas, sejam elas quem forem. Aqui está um exemplo. Preocupemos, seja com quem for. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.